O quarto esquecido no porão. Hospitais abandonados sempre carregam um silêncio diferente de qualquer outro lugar. Não é apenas o eco dos passos sobre o piso lascado, nem o cheiro impregnado de poeira e mofo. Há algo que fica no ar, como se as paredes lembrassem de cada gemido, cada último suspiro, cada olhar perdido que já aconteceu ali dentro. Para quem gosta de exploração urbana, são locais irresistíveis. A construção estava isolada há mais de 40 anos, segundo os moradores da região. Diziam que tinha sido fechada após um incêndio em um dos andares superiores, mas a história nunca foi esclarecida. Alguns afirmavam que era um surto de doença contagiosa, outros, que havia experimentos ilegais conduzidos nos porões. A única certeza era que ninguém ousava entrar. A entrada principal estava trancada, mas uma janela lateral oferecia passagem. Por trás dos vidros estilhaçados, a claridade da tarde invadia o saguão principal, revelando camadas de sujeira, cadeiras de espera viradas, papéis amarelados espalhados. O ar era denso, como se cada partícula de poeira carregasse fragmentos de sofrimento. Os corredores pareciam intermináveis. Cadeiras de rodas enferrujadas, camas cobertas por lençóis endurecidos pela poeira, instrumentos médicos esquecidos em bandejas de metal. Cada passo reverberava alto demais, como se alguém ouvisse lá do fundo. Mas não havia ninguém. No subsolo, o cheiro mudava. Era mais úmido, mais metálico. O porão parecia maior do que o esperado para a estrutura do hospital. A cada porta aberta, apenas salas de manutenção, depósitos de caixas, tubos enferrujados. Até que, por trás de um painel solto, algo chamou a atenção. Uma fresta estreita, indicando o contorno de uma porta escondida. A madeira estava coberta por poeira grossa, mas o trinco resistia pouco. Bastou força suficiente para que a entrada se revelasse. O ar que saiu de dentro era diferente, como se tivesse ficado aprisionado por décadas. Quente, úmido, impregnado de algo que lembrava carne em decomposição. O quarto era amplo, surpreendentemente bem conservado em comparação ao resto do hospital. Havia uma cama de ferro, ainda intacta, um armário com portas fechadas, uma escrivaninha com gavetas pesadas. Sobre ela, uma pilha de cadernos de capa dura, organizados em sequência. As folhas, embora amareladas, estavam em bom estado. A curiosidade venceu o medo. O primeiro diário descrevia rotinas comuns, datas, observações, comentários vagos sobre o hospital. Mas, à medida que as páginas avançavam, algo estranho surgia. Os textos falavam sobre um visitante desconhecido, alguém que caminhava pelos corredores abandonados, anotando cada detalhe. A descrição era perturbadoramente precisa. Roupas, mochila, até a lanterna utilizada. Era impossível ignorar. Quanto mais lia, mais claro ficava que aqueles registros não eram antigos. Estavam descrevendo exatamente o que estava acontecendo. O explorador estava sendo observado, narrado antes mesmo de agir. Um caderno mais recente, com a capa menos empoeirada, trazia uma anotação que gelou o sangue. A data coincidindo com o dia atual. Cada movimento, desde a entrada pela janela lateral até a descida ao porão, estava descrito linha por linha. A última frase interrompia-se no meio. Ele abre a porta secreta e encontra o quarto. Agora lê as palavras que... O silêncio pareceu se intensificar. Nenhum barulho de goteira, nenhum ruído distante. Apenas a sensação de que o ar observava. As gavetas da escrivaninha estavam trancadas, mas uma delas parecia ter sido forçada anteriormente. Dentro, havia fotografias antigas em preto e branco. Todas mostravam pessoas diferentes em frente ao hospital. Algumas sorrindo, outras sérias. Nenhuma delas parecia de funcionários. Eram visitantes, exploradores, talvez. As últimas fotos, porém, mostravam os mesmos rostos dentro do quarto, sempre próximos da cama de ferro. Em todas, havia um detalhe em comum. Os olhos estavam borrados, como se alguém tivesse riscado com violência ou se a própria película tivesse se deformado sozinha. No armário, roupas antigas, dobradas com perfeição, mas todas sujas de manchas escuras endurecidas. O cheiro metálico confirmava o óbvio: sangue seco. Enquanto a lanterna iluminava cada canto, um detalhe passou despercebido até então. Marcas no chão, arranhões que se estendiam da cama até a porta, como se alguém tivesse sido arrastado repetidas vezes. De volta aos diários, as últimas páginas falavam de algo ainda mais inquietante. O autor descrevia sensações de não estar sozinho no quarto, de ouvir passos lentos quando tentava dormir, de ver sombras que se acumulavam nos cantos.
Até que, em certo ponto, os textos mudavam de tom. Paravam de ser relatos e se tornavam ordens, quase instruções, direcionadas diretamente ao leitor. Você não pode sair agora. Feche a porta e continue lendo. Não olhe para trás quando sentir a respiração. As páginas terminavam abruptamente, como se o autor tivesse sido interrompido. O quarto parecia mais escuro, embora a lanterna continuasse firme. O ar pesava sobre os ombros como se fosse físico. Cada centímetro da pele gritava para sair. Mas ao mesmo tempo havia algo que atraía, como se o lugar tivesse raízes invisíveis fincadas na mente. No canto da escrivaninha, uma gaveta secreta se revelava com um leve empurrão. Dentro, um último caderno, menor, com capa vermelha. Ao abri-lo, não havia escrita, apenas páginas em branco, exceto pela primeira, que dizia: "Agora é sua vez de escrever." A caneta repousava ao lado, com a ponta ainda úmida de tinta. O hospital parecia respirar. A madeira da porta atrás rangeu, mesmo sem vento. O quarto parecia mais fechado, como se as paredes se aproximassem lentamente. O explorador folheou o caderno em branco e percebeu, horrorizado, que as páginas seguintes já não estavam mais em branco. As palavras iam surgindo sozinhas, linha por linha, descrevendo exatamente cada movimento naquele instante. A respiração acelerada, o suor escorrendo, os dedos trêmulos segurando a lanterna. A última frase formava-se diante dos olhos. Ele percebe tarde demais que não entrou para explorar. Entrou para substituir. O silêncio voltou a cair, espesso, absoluto. A ponta da caneta ainda estava úmida, como se alguém a tivesse usado segundos antes, mas não havia ninguém. O quarto permanecia imóvel, com sua cama enferrujada, armário manchado e escrivaninha coberta de cadernos. O único movimento vinha das páginas em branco que, pouco a pouco, começavam a se preencher. O explorador tentou soltar a caneta, mas os dedos não obedeciam. Havia algo nos músculos, uma tensão que o obrigava a segurá-la. A ponta deslizou pelo papel quase sozinha, e quando olhou, não encontrou rabiscos. Encontrou frases que descreviam o que ele sentia naquele instante. A mão treme, mas continua. O ar fica mais pesado. Ele sabe que não deve, mas não consegue parar. As letras nasciam com perfeição, uma caligrafia diferente da sua. Antiga, firme demais. Ele virou a página e mais frases surgiram, como se fossem escritas por uma força invisível que atravessava seu braço. A lanterna começou a falhar, oscilando em intervalos curtos. A cada brecha de escuridão, o quarto parecia mudar. Móveis em posições diferentes, manchas mais escuras nas paredes, sombras que não estavam ali antes. O lugar já não era o mesmo. Talvez nunca tivesse sido. No silêncio havia algo novo. Não era exatamente um som. Era mais como a sensação de respiração. Um fluxo quente que passava perto do ouvido. Ele girou a cabeça, rápido. Mas não havia nada. Ainda assim, as páginas descreviam o movimento. Ele sente a respiração. Ele olha para trás, mas não encontra nada. O coração acelerava. Cada batida parecia ecoar contra as paredes. O quarto respondia, como se o ritmo cardíaco fizesse parte da própria estrutura do lugar. As gavetas antes trancadas agora estavam abertas. Dentro delas, mais cadernos, dezenas, todos diferentes. Alguns tinham capas de couro, outros de pano gasto, outros, simples folhas amarradas por barbantes. Todos continham caligrafias distintas. E todos narravam a mesma coisa. O momento em que alguém entrava naquele quarto e descobria que já havia sido esperado. Fotografias estavam espalhadas entre as páginas. Rostos borrados, olhos riscados. Alguns, porém, mantinham feições visíveis. E um deles o fez congelar. Era seu próprio rosto. Não uma foto antiga, mas uma imagem atual. Ele, com a lanterna na mão, parado diante da porta secreta que acabara de abrir. As páginas do caderno vermelho continuavam a se escrever sozinhas. Agora descreviam não apenas o que ele fazia, mas o que faria em seguida. Cada passo, cada gesto, como se a liberdade tivesse se evaporado. Não havia escolha, apenas obediência. Um som distante ecoou vindo do corredor além da porta. Arrastar de pés, lento e regular. Não parecia humano. Mas o quarto, ao invés de oferecer refúgio, parecia empurrá-lo para fora, como se quisesse que ele encontrasse aquilo que se aproximava. Ele tentou resistir, mas a mão continuava a escrever. A tinta escorria mais rápido, formando frases cada vez mais longas, urgentes, que falavam de substituição. Falavam de um ciclo. Falavam de um quarto que precisava de testemunhas para existir.
As sombras nos cantos começaram a se alongar. Não eram ilusões, eram formas, altas, retorcidas, que se contorciam contra as paredes. Pareciam observar, inclinando-se para mais perto. Cada vez que a lanterna piscava, estavam em posições diferentes, mais próximas, mais definidas. Não tinham olhos, mas ainda assim olhavam. No chão, o arrastar das marcas se revelava melhor sob a luz oscilante. Não eram apenas arranhões. Eram rastros de corpos, puxados até a cama. A cama agora parecia ocupada. O ferro, antes vazio, sustentava algo deitado. Um vulto indistinto, coberto por um lençol encardido. Havia um volume humano sob o tecido, mas imóvel, sem respiração. A lanterna piscou de novo. O lençol agora estava manchado, fresco, pulsante, como se respirasse sozinho. Ele se aproximou, sem querer. Cada passo descrito pelas páginas antes mesmo de acontecer. Ele chega à cama, ele estende a mão, ele vai olhar. Tentou resistir. Tentou parar o gesto. Mas os músculos não obedeciam. A mão levantou o lençol. Não havia corpo. Apenas um vazio escuro, profundo, como se a cama fosse um portal para um espaço sem fim. Do fundo, algo se mexeu. Braços magros, longos demais, surgiram em silêncio, agarrando-lhe o pulso. A força era inumana. Ele gritou, mas o som não saiu. A boca abriu, mas nada escapou. O quarto devorava o som, como se engolisse qualquer tentativa de resistência. As páginas do caderno continuavam. Ele entende. O quarto não deixa testemunhas irem embora. O quarto precisa de alguém para escrever. Precisa de alguém para esperar o próximo. O braço foi puxado quase inteiro, mas então soltaram-no. O vazio fechou-se de novo. O quarto estava quieto, como se nada tivesse acontecido, mas a caneta ainda estava em sua mão. E agora, as páginas não escreviam sozinhas. Esperavam por ele. A primeira frase surgiu em sua própria caligrafia, trêmula. Hoje um explorador entrou no hospital. Eu o vi atravessar a janela quebrada. A mão continuou a se mover, escrevendo o que a mente não queria. O quarto já havia escolhido. As sombras voltaram a se acomodar nos cantos, imóveis, satisfeitas. A cama estava vazia novamente, aguardando. O quarto respirava em silêncio, como um animal saciado. Do lado de fora, os corredores permaneciam quietos. O hospital parecia morto, mas em seu ventre ainda pulsava algo vivo, escondido, faminto. E na escrivaninha, mais um diário se iniciava. As primeiras páginas descreviam a chegada de um explorador urbano curioso que havia encontrado uma porta escondida no porão. O ciclo recomeçava.